uma alegria participar, poder contribuir um pouco, né, para que outras pessoas também conheçam a graça, o amor, a misericórdia de Deus e as coisas que estão aí por acontecer, né? Amém, é isso mesmo. Bispo, então, nós vamos já dar início à nossa live. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou pedir, eu vou fazer uma oração, terminar só de fazer essa parte introdutória. Vou passar a palavra para o bispo e vou pedir para você se apresentar. Eu já falei um pouco a respeito, né, da igreja, do seu ministério, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. E é um prazer realmente tê-lo aqui, né, com essa bagagem, né, toda que o senhor tem, e dispor de um tempo para estar trazendo esse conhecimento para nós. Isso é uma alegria, alegra o meu coração, e eu tenho certeza que de toda a nossa audiência. E aproveitando, bispo, eu já pedi para o pessoal deixar aqui nos comentários qual linha teológica eles são. Se eles primeiro acreditam na volta de Jesus. Depois, se eles são pré-tribulacionistas, acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação, vamos ser levados antes. Se acreditam que, sim, a igreja passa por um tempo aqui de perseguição, ou se nós vamos passar os 7 anos. Então, perguntei aqui, provoquei a nossa audiência para que o pessoal comente aqui. Mas, sem mais delongas, né? Vamos começar a live, porque o pessoal quer te ouvir, né? Quer conhecer e ouvir mais sobre a palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma oração e, na sequência, o senhor já pode tomar a palavra, ok? Amém. Senhor amado, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, como todos os sábados, o Senhor tem me conduzido esse canal, o Senhor tem levantado pessoas. Pai, o Senhor é lindo. Então, Espírito Santo, não é sobre a Silvana, não é sobre o canal Tefilá, nem sobre o bispo, mas é sobre o Senhor. Então, toma o teu ungido e o use, Pai, para que vidas sejam abençoadas, para que essa palavra possa ser levada, Senhor, a muitas e muitas pessoas, Pai, que ainda têm dúvidas ou estão... e tem incerteza com relação a esse assunto, que o Senhor traga esclarecimento e que o Senhor traga luz. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, precisamos, e que o Senhor conduza e que o Senhor esteja à frente desse trabalho. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por esse tempo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo, bispo. Amém, que bom. Bom, primeiro quero agradecer, né, a Silvana, falar aqui da nossa estima, o nosso carinho por ela, pelo Antônio Carlos, toda a sua família, que Deus os abençoe ricamente, o nosso querido presbítero Ponciano, que é pai da Silvana, congrega conosco mais de 20 anos já, nós temos essa alegria de ter essa família muito abençoada, juntos nessa caminhada de fé. Então fica aqui a nossa alegria de poder contribuir um pouquinho com esse trabalho, que Deus possa te usar para que milhares de pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Quero saudar a todos que já estão aí ligadinhos, participando, né? Que Deus os abençoe, que a palavra que nós vamos aqui estar ministrando possa preencher, né, lacunas que muitas vezes nos passam desapercebidas e que são extremamente importantes que sejam preenchidas na nossa vida espiritual. Quem não me conhece, eu sou o bispo Adilson Wagner, sou da Catedral da Restauração, trabalho com a igreja já há muitos anos, fui consagrado ainda ao diaconato aos 18 anos de idade, isso tem muito tempo atrás, foi lá em 1987, o Senhor Deus nos deu o privilégio de começarmos a trabalhar ministerialmente na obra. Já trabalhávamos, auxiliávamos, mas ali começamos e estamos auxiliando, né, com o núcleo da ETAD, que é uma escola de educação teológica, né, a ETAD FAETAD, né, do Ministério Bernard Johnson, e estamos ali já trabalhando juntos desde 1990. Então,
deu para a gente aprender um pouquinho. Tive excelentes professores a quem eu remeto uma honra especial, né? Pastor João Soares, que foi meu pastor, né, teólogo, que me introduziu ali o conhecimento teológico, também o pastor Silas Soares, que é uma pessoa muito querida, toda a sua família, que Deus os abençoe. E na jornada nós viemos aprendendo com tantos alunos, com tantas pessoas, e fomos aí crescendo um pouquinho mais a cada dia. Nosso intuito aqui, me perdoem, o intuito aqui não é trazer um debate teológico, mas sim trazer uma expectativa cristã sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse Jesus maravilhoso que já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, e nós cremos, em breve virá para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que aguardam a sua vinda. Bom, nós temos, não dá para falar tudo, nós temos 3 linhas principais teológicas falando sobre o arrebatamento da igreja e o aspecto escatológico. Nós temos pré-tribulacionista, aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, portanto, antes da grande tribulação, né, antes da tribulação. Temos aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela primeira parte, né, da tribulação, que é o 1260 dias descrito em Daniel. Não vamos entrar no mérito, mas a primeira parte de 3 anos e meio, né, a igreja vai passar, segundo o entendimento midi-tribulacionista, aqueles que creem que a igreja será arrebatada em meio à tribulação. E existem aqueles também que creem que a igreja só vai realmente se encontrar com Cristo lá no final, lá naquela, já na parte lá da Batalha do Meguido, né, a Batalha do Armagedon. Então, existem esses 3 pensamentos principais relacionados à volta de Cristo. E há um quarto, que me perdoem, mas eu tenho por extremamente equivocado, que são aqueles que dizem ou nem acreditam que Jesus Cristo voltará. Mas a esse quarto, né, pensamento, eu diria o seguinte: a pessoa que participa da Santa Ceia do Senhor e não acredita que Jesus voltará é uma coisa muito insensata. Por quê? Porque a palavra do Senhor, lá na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 11, versículo 26, o texto ali diz assim, olha, que é para celebrar, né, a Santa Ceia do Senhor, né, anunciando a sua morte até que ele venha. Ou seja, ele vai vir. Com certeza. Né? Eu participo da ceia e não acredito que ele vai vir. Há uma incoerência muito grande, né? Mas respeito, claro, as pessoas têm a liberdade, né, de acreditar, de crer, de pontuar as suas ideias. Entretanto, não há fundamento bíblico, né? Se estamos falando sobre Bíblia, estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre um aspecto escatológico, que é fundamentado nos princípios da palavra de Deus, esse pensamento ele é descabido. Ele pode ser filosófico, pode ser inúmeras coisas, mas não bíblico. Bom, a início gostaria de dizer o seguinte, a obra redentora de Jesus Cristo, ela é perfeita. Jesus veio para nos conceder salvação. Bom, salvos do quê? Salvos de uma eternidade afastados de Deus. Ainda pode haver pessoas, é claro, que vão dizer, mas Deus ele é bom, ele não mandaria... Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom, ele de maneira nenhuma mandaria o homem para um lugar de tormento, né? Entretanto, a palavra de Deus diz que o inferno, um lugar de tormento, não foi feito para o homem. Na verdade, Deus não criou com esse propósito. A Bíblia diz
que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Entretanto, se o homem está seguindo atrás de Satanás e seus anjos, ele vai para onde? Né? Onde é que ele vai prova o terminar? amor de Deus também, né, bispo? Oi? Isso prova o amor de Deus também. Claro. Ele é tão amor que ele permite que você faça a sua escolha, né? Sem dúvida. É claro que Deus cria situações para que possamos compreender o amor dele. E ele abre, vamos dizer que ele dá um start na nossa mente e nós temos a oportunidade de compreender o amor e a graça de Deus. Nós não merecíamos. Jesus, ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz isso, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, inimigos de Deus. Entretanto, Deus, na sua graça e misericórdia, né, é apontado lá no texto áureo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Bom, trazendo isso sobre a salvação em Cristo Jesus, uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ela tem, segundo a fé, né, na palavra de Deus, ela tem os seus pecados perdoados. Como assim? Bom, o salário do pecado, ou o que o homem recebe pelo pecado, é a morte. Em Romanos vai falar isso. Né? Mas o dom gratuito, dom quer dizer o presente imerecido, gratuito, que o Senhor nos deu, é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pessoa, quando ela se entrega a Jesus, ela é imediatamente salva, imediatamente perdoada e imediatamente santificada. Olha bem, acontece isso no momento que ela se entrega a Cristo. Por quê? Porque é imediatamente perdoada. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, primeira coisa que acontece é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Em segundo, nós vamos colocar que nós somos, então, salvos. Vamos usar também o termo regenerados, porque nós tínhamos uma natureza extremamente pecaminosa, mas aí o Espírito Santo, ele gera em nós uma nova vida. Né? É o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Então, nascemos de novo. Olha bem, para nós chegarmos no arrebatamento, onde é que nós estamos indo, hein? Sim, então, ótimo. Nicodemos, ele tem que nascer de novo, como qualquer outra pessoa. Quando a pessoa se entrega a Cristo Jesus, nosso Senhor, acontece também uma outra coisa. Essa pessoa é santificada. Quer dizer que ela nunca mais erra? Não é isso. A palavra santificado quer dizer separado. Ela é derivada de uma palavra que é kadosh, que quer dizer separado. Separado para Deus. Tirado do mundo, separado para Deus. E essa santificação, ela nos é dada em primeiro lugar por Cristo. Né? Ela nos dá, nós não temos mérito nenhum, mas Jesus levou sobre si os nossos pecados e ele colocou em nós as qualidades dele. Colocou em nós os atributos dele, qualidades dele. Bispo, é a justiça imputada, né? Exatamente. Né? Por que o termo que Paulo usa em Romanos 5 é sendo, pois, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Por que Paulo usa esse termo? Porque essa ideia de justificado quer dizer que não pode ser mais cobrado. Vou tentar aqui explicar. Imaginemos que eu deva 100 mil reais para a Silvana. E isso eu não tenho como pagar. Impossível que eu consiga pagar isso. Mas aí vem o Antônio, né? O Antônio Carlos, o esposo da Silvana, ele faz algo extremo. Ele olha e fala, ele não vai ter como pagar. Imaginemos que nós estamos lá naquele tempo que a ideia de executar era executar mesmo o devedor, né? E eu seria executado por causa daquela dívida. Mas o Antônio Carlos, ele pega e faz o quê? Ele chega para a Silvana e paga aquele valor. Bom,
No momento que foi pago aquele valor, eu ainda sou devedor a Silvana? Não. Diante dela, eu estou justificado. Não há mais dívida com ela. Paulo disse assim que agora eu sou devedor a Cristo. Porque ele pagou o preço por mim. Olha que coisa linda, né? Perfeito. Mas ele pagou a quem? Lindo. Né? Ele pagou a quem? Ele pagou a Deus, porque eu ofendi a santidade de Deus. Nós, como seres humanos, na pessoa de Adão e assim toda a sua descendência, nós, através do pecado, ofendemos a santidade de Deus. E nós não poderíamos chegar diante do Senhor, né? Por isso, Davi até chega a dizer assim, Senhor, se fores observar a iniquidade, quem consegue subsistir diante de ti? Né? Nós estamos perdidos. Mas quando Deus olha para nós, ele vê um véu sobre as nossas vidas. É um véu. Esse véu, né, é o sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9, diz que se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bom, já que já fomos perdoados, justificados e salvos, falta algo, que é glorificados. Esses três elementos que eu citei primeiro, eles acontecem no momento da salvação e eles vão acontecer no decorrer da nossa vida espiritual. Tanto é que a santificação, nós continuamos buscando a Deus, evitando o erro, e a Bíblia diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós somos imediatamente salvos, progressivamente salvos, e quando Cristo vier, nós seremos plenamente salvos. Santos imediatamente, progressivamente santos, e quando Cristo vier, santos plenamente, não seremos mais atingidos. E já somos justificados pela obra de Jesus Cristo. Mas a glorificação se dará com a vinda de Cristo. Porque a glorificação, ela não trata apenas do nosso aspecto espiritual. Ela trata até mesmo dessa carcaça. O nosso corpo, que hoje é dito pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que é templo do Espírito Santo. Até mesmo esse corpo, ele vai passar por um processo extraordinário por causa da obra de Jesus Cristo, que é uma obra completa, alcançando corpo, alma e espírito do homem. Olha que coisa linda, né, o entendimento. Eu estou sendo bem devagarzinho aqui, trazendo uma linha, né, trazendo uma linha para que as pessoas possam compreender o motivo do arrebatamento da igreja. Certo. O motivo dessa transformação, né? Bom, nós estamos agora num momento muito importante. Por quê? Tem se ouvido falar, por muitos cantos, né, e muitos têm se apregoado, que muito em breve Cristo voltará. E é verdade. A palavra do Senhor Deus, ela nos diz, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, Jesus falando, ele diz assim, eis que cedo vem, e guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, eis que cedo vem. Guarda o que tens. Eu falei sobre algumas coisas que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós recebemos salvação, justificação e santificação. Guarde isso. Não perca. Não perca a coroa da vida. Não perca esse bem tão precioso. Aí, diz o texto da palavra, para que ninguém tome a tua coroa. Existe alguém que quer tomar a minha coroa de salvação? Quer tomar a minha aliança com Deus? Claro, o diabo quer matar, roubar e destruir. Sim. Né? Ainda que a analogia bíblica de João 10,10 está falando de um ladrão de fato, mas ali, de forma analógica, pode se apresentar a própria ação do diabo contra o ser humano, contra o homem e a sua descendência. Então, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver mais algumas coisas interessantes. Como eu disse, participamos da ceia, e no momento da ceia, há dois atos que nós anunciamos.
primeiro nós anunciamos o ato da morte de Jesus, né? Em memória de mim, diz o Senhor, lembrando que ele morreu por nós para que pudéssemos ser salvos. E aí vai se estender, façam isso em memória de mim, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, fazendo isso todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, né, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Né, que é aquilo que eu falei. Na Santa Ceia, nós estamos anunciando a nossa expectativa sobre a vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa. Nós estamos próximos aqui da vinda do Senhor, e nós cremos nisso. Tá? Bom, se Jesus ele vem antes do arrebatamento, se ele vem ali naquele período já da grande, se Jesus vem antes da grande tribulação, né, antes da tribulação, se o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, ou se é no meio da tribulação, ou se é no final da tribulação, eu não vou discutir isso teologicamente, porque cada um desses pontos existe argumentações. Entretanto, a argumentação que eu acho extremamente razoável é a pré-tribulacionista. Até porque, né, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse, né, quando ali o Senhor diz para João, sobe aqui, né, no capítulo 1, 2 e 3, nós vemos a igreja sobre a terra e o Senhor falando com a igreja, no livro do Apocalipse. No capítulo 4, há uma analogia apresentando, apontando, que no momento que o Senhor diz para João, sobe cá, é uma analogia sobre o arrebatamento da igreja, porque a partir Apocalipse 4, né, Bispo? Apocalipse 4. A partir desse instante, a igreja não é vista mais sobre a face da terra. E do capítulo 6, né, no capítulo 5, nós vamos ter lá a apresentação do Cordeiro, que venceu e abre os livros, os selos, né? No capítulo 6 até o capítulo 18, nós estamos falando do período da grande tribulação, né, descrita em Daniel, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, que corresponde a 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz, né, uma aliança ali com Israel, e depois mais 3 anos e meio de tribulação, a qual nunca se houve sobre a face da terra, nem haverá. Né? Então, Jesus, quando ele fala sobre grande tribulação, ele não está falando de algo comum, é algo realmente fora de todo o contexto da história humana. Ok? Bispo. Sim. Bispo. E lá, uma coisa que eu também, que me traz, assim, muita curiosidade, eu acho que tem uma verdade por trás disso, é que quando Deus fala, né, quando essa revelação é trazida para Daniel, lá no capítulo 9, 24, diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, que é Israel, sim, Jerusalém. Eu acho, sim, que é muito específico isso, né? É muito específico. Até é importante, vamos abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre isso, porque vai abrir o entendimento de algumas pessoas que às vezes leem várias vezes e não conseguem compreender. Por que os filhos de Israel ficaram durante um período, né, no cativeiro babilônico, que foi 70 anos? Justamente por 490 anos, eles não guardaram, dentro da aliança que Deus havia feito, a cada 7 anos, um ano, a terra tinha que ser poupada, tinha que descansar. E os filhos de Israel, depois que tomaram posse da terra, nunca fizeram isso. Foram 490 anos, ou seja, 7 anos para cada ano dá 70 anos. Ok? Então, os filhos de Israel foram levados para o cativeiro babilônico. E quando estava ali no cativeiro babilônico, é que Daniel teve, então, essa revelação das 70 semanas. Não vou discorrer tudo, porque seria muito longo para tratar. Mas vamos dizer o seguinte, da primeira semana, tá, até a semana de número 69, a 69ª semana, tá? A 69ª semana, a de 69, ela conclui-se com a morte do ungido, com a morte de Cristo. Ela fecha com a morte de Cristo, tá? Aí existe
um espaço de tempo da morte de Cristo e sua ressurreição até a sua vinda, é chamada de tempo dos gentios. É como se o relógio de Israel ali parasse ali nesse tempo e fosse voltado uma oportunidade específica para os gentios, tá? E esse período, já há mais de 2000 anos, né? Esse período é um período, aliás, quase 2000 anos, é um período bastante interessante. Por quê? Porque vamos dizer que a 69ª semana parou. Abre-se um parêntese para os gentios, mas vai acabar o tempo dos gentios. É a plenitude do tempo dos gentios. E quando é que termina? O apóstolo Paulo ele diz assim: se a morte de Cristo, a rejeição de Israel com a morte de Cristo trouxe a salvação aos gentios, e a sua aceitação não trará a ressurreição dos mortos? Olha que coisa interessante. Quando a igreja for arrebatada, né? Quando a igreja for arrebatada, fecha-se o parêntese no tempo dos gentios e começa a contar novamente a última semana, a semana de número 70. Esse fato se dá, segundo uma visão pré-tribulacionista, se dá com o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, logo na sequência, há a manifestação do anticristo. Tá? Se nós formos observar numa linha de tempo escatológica no livro do Apocalipse, como eu disse, no capítulo 4 em diante não aparece mais a igreja, certo? Não aparece. Certo. No capítulo 5, Cristo abre os selos. No capítulo 6, o primeiro selo aberto é de um cavaleiro num cavalo branco que vem com um arco. E ele vem vencendo e para vencer. Existe muita gente que acha que é Jesus, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que este é Jesus. Mas dá uma olhadinha nos personagens que vêm atrás dele. A morte e o inferno, a peste, a guerra o seguem. Olha que elemento terrível esse, né? Então, quem abriu o selo é Jesus. Se ele abre o selo, ele não pode ser quem está saindo do selo aberto. Não pode ser a mesma pessoa. Então, esse é o anticristo, no capítulo 6. Jesus vai aparecer num cavalo branco? Vai. Mas, isso é lá no capítulo 19, com o encerramento no capítulo 18, né, da grande tribulação, encerra-se no capítulo 18. No capítulo 19, versículo 11 em diante, vai falar que então vem aquele que vem sobre um cavalo branco e o seu nome é fiel e verdadeiro. Olha que nome lindo! Seu nome é fiel e verdadeiro. Ele traz um manto tinto de sangue, né? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes, fala da palavra de poder e autoridade. Então, quando nós olhamos para esse aspecto geral dos acontecimentos, nós começamos a entender que, com o arrebatamento da igreja, haverá a manifestação do anticristo, e ai dos que habitam sobre a terra, como diz no livro do Apocalipse, porque o diabo desceu contra vós, sabendo que o tempo que lhe resta é muito pouco. E quando fala ai, no livro do Apocalipse, ai é ai mesmo, é dor e lamentação, certo? Então eu abri esse parênteses para nós entendermos que essa última semana de Daniel, ela acontece durante o período da grande tribulação. E ela se encerra com a vinda de Cristo e os seus santos vêm com ele. Capítulo 19 aí do livro do Apocalipse, tá? Então, quando nós abrimos lá em Zacarias capítulo 12, nós vamos encontrar nos primeiros versículos, assim diz o Senhor Jeová. Né? E ele vai trazendo aquela palavra. Só que quando chega-se lá para os versículos 10, né, vai encontrar algo bastante interessante. Eu vou até abrir aqui o texto. Zacarias, bispo? Zacarias, né, o livro do profeta Zacarias, que vai falar o seguinte, vai dizer que olharão para mim a quem traspassaram e prantearão
como aquela que planteia, aquela que chora por causa do seu primogênito ou por causa do seu unigênito. E então será derramado do Espírito Santo como súplica sobre toda a casa de Davi. Isso é algo tremendo e maravilhoso. Por quê? O texto vai dizer, e olharão para mim a quem traspassaram. E a quem está falando? Está falando aos filhos de Israel, né? Diz aqui, deixa eu ver aqui, ok, tá aqui. Diz assim, no capítulo 12, versículo, exatamente aqui, só um segundinho aqui. Não é o 13, bispo? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Uhum. É isso mesmo, é o 12, é isso mesmo, é o 12, é o 12:10, eu acho. 12:10. Diz assim, é isso mesmo, 12:10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão, prantearão como aquela que chora pelo seu único filho, e se afligirá como aquela que perde o seu primogênito. Olha que coisa... O que acontece nesse fechamento, que é a Batalha do Armagedon, né, ali no finalzinho, quando Israel está cercado e já não tem mais forças, eles vão clamar ao Senhor, Deus dos exércitos, ao Eterno, né, que eles nem ousam falar o nome dele, mas eles vão clamar ao Eterno, Senhor dos exércitos. E quem é que vem em socorro deles? Quem vem em socorro é o Senhor Jesus. E quando ele vence o anticristo com um sopro da boca. E Jesus pisa no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fende em dois. E os filhos de Israel, então, ali, verão que é o Cristo a quem traspassaram mãos e os pés, conforme diz também em Apocalipse 1:7, né? Olharão até mesmo aquele que ultrapassaram verão, né? Então vão ver os sinais nas mãos e nos pés dele, sinais eternos, para nunca ser esquecido o que ele fez por nós. Olha que coisa extraordinária, né? E aí os filhos de Israel são alcançados, e aí nessa situação é que se fecha a última semana das 70 semanas de Daniel, e entra-se agora o período chamado período de milênio, que nós não vamos entrar nele, tá? Vamos voltar aqui, eu só abri isso para nós entendermos o fechamento das 70 semanas de Daniel. Sim. Ok? Bispo. Dúvida aí? Bispo, só um comentário. E quando olharem para as mãos de Jesus, né, eles vão perguntar: que feridas são essas no seu corpo? Zacarias 13:6. Que feridas são essas no seu corpo? E ele responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu choro quando eu leio isso. É muito lindo, né? É extraordinário, né? É extraordinário. Aí nós voltando um pouquinho aqui, eu estou aqui sem noção de horário, depois você me dá aqui, né? Estamos há 1 hora aqui no ar, né? É isso mesmo? É que eu Já fiquei foi um tempo hora? também, bispo. Mas eu fiquei um tempo, eu entrei antes, então tá tranquilo, tá? Então, tá bom. Vamos lá, então, para o nosso fechamento aqui, falando sobre o arrebatamento da igreja, que é a grande expectativa da igreja, né? O arrebatamento é a expectativa, tá? Por que é a expectativa? O apóstolo Paulo diz assim, e isso é muito claro: se cremos nos bens do Senhor, ou na graça do Senhor, se cremos na bondade do Senhor apenas para a terra dos viventes, nós somos os mais miseráveis que existe. Tá? Porque padecemos, sofremos e continuamos firmes numa expectativa. Tá entendendo? Então, Paulo, ele é muito enfático nisso. Se cremos nos bens do Senhor apenas para a terra dos viventes, somos os mais miseráveis que existe. Porque a única coisa que o cristão, em toda a sua jornada, passa são lutas e dificuldades. Claro, temos benécias do Senhor sobre a nossa vida, os cuidados de Deus,
mas em todo o tempo há tribulações e lutas. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele vai para Tessalônica, apenas para registrar isso, quando ele vai para Tessalônica, acontece o seguinte, ele chegando lá, mesmo por uma ordem de Deus, ele chega lá e pensou que poderia haver alívio. Ele disse, não houve alívio para nós, não teve alívio. Houve lutas por fora e temores por dentro, a ponto de quase desesperarmos da própria vida. Olha quanta luta! E nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que por 3 anos e meio andou na Arábia falando com o próprio Senhor, aprendendo do Senhor. Uma coisa extraordinária, um homem que teve experiências tão profundas com Deus, chegar quase ao desespero da vida. Então, não era pouca luta, era muita luta, muitas batalhas. Então, voltando, a expectativa da igreja é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele termo, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Aguardamos a sua vinda. Né? Eu tenho um posicionamento pré-tribulacionista, ainda respeitando, claro, os demais colegas que estudam a palavra de Deus, que buscam aprender, porque eu penso da seguinte forma, aquela pessoa que talvez não tenha uma bagagem, um conhecimento profundo da palavra de Deus, ela talvez pode, de alguma forma, variar na sua fé, né? Ter devaneio, ter inconstâncias na sua fé e achar, já que vai haver uma manifestação, vai haver sinais tão prodigiosos assim, eu volto depois. Bom, se aquele que acredita que o arrebatamento será no meio da tribulação, né, estiver certo, não há problema, eu vou estar continuando servindo ao Senhor, buscando, e a hora que o Senhor vier lá no meio da grande tribulação, vamos continuar firme, vamos para o céu. Vamos imaginar que seja assim. Mas se ele estiver errado, está induzindo muitas pessoas a um perigo muito grande de não estar alertas, de não estar atentos. Porque a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ele vem no momento que não espera. Ele virá. Havia cinco noivas, né, aquelas virgens. 5 tinha azeite, estava preparada, 5 não. Vamos estar preparados, porque a vinda do Senhor pode ser a qualquer instante, como também nós podemos ir a qualquer instante. A qualquer instante o Senhor fala, vem, e vamos. E isso depende de ter 100 anos, 80 anos, 5 anos. Naquele momento, a pessoa é bom estar preparado para que ele venha hoje, aguardando a vinda dele hoje. Amém. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus? É interessante, né? No Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, aponta ali que a igreja que guarda a palavra do Senhor será guardada do período da grande tribulação. Eu gosto desse versículo. Será guardada do tempo da grande tribulação. É claro que vão falar sobre as 10 perseguições de Roma e tudo mais, eu entendo isso. Entendo o acontecimento histórico, mas nunca se esqueçam que as cartas à igreja do Apocalipse estão induzindo a igreja a estar vigilantes. Em todas elas é escrito, eu conheço as tuas obras. Em todas elas, eu conheço as tuas obras. Somente uma igreja recebe só elogio, que é a igreja de Filadélfia. Todas as demais são censuradas e são chamadas a tomar um novo posicionamento. Olha, deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitas pessoas, com o tempo, na sua vida espiritual, começam a se acomodar. E o comodismo é a pior arma do diabo contra o cristão. Porque o comodismo vai envolvendo a vida do cristão e quando ele percebe, ele está num estado de inércia tal que ele não consegue mais se mover. Né? Ele já foi enredado pela teia da aranha e não tem mais como sair. O comodismo ele é perigoso. O cristão que deixa de orar, que deixa de ler a palavra, deixa de estar em comunhão com Deus, ele é um alvo fácil de Satanás. Ele se torna um alvo fácil, não só de Satanás,
mas até mesmo de ensinos distorcidos que levam a pessoa para longe do princípio da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, vai dizer assim que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, buscando doutores para si e assim por diante, já não suportando o ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia, as pessoas não falam mais pecado. Ah, é um errinho. Ah, não pode falar pecado, porque... Relativizam tudo, assim, né, bispo? Oi? Relativizam tudo, né? Exatamente, né? Não existe pecado, não. Pecado não existe. A inferno não se fala de inferno. Não pode falar de inferno, não pode falar de pecado, não pode As falar que pregações têm que ser leves, né? Sim, não pode falar que determinadas atitudes são pecaminosas e contrárias aos princípios da palavra de Deus. Estão querendo até tirar versículos da palavra de Deus. Por quê? Porque a luz, ela denuncia o erro. Uhum. Tá tudo escuro, uma bagunça. Chega alguém e acende uma lâmpada. Até então ninguém tinha visto a bagunça, a sujeira. Mas acendeu a luz, aparece a bagunça e a sujeira. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, a pessoa que não medita na palavra de Deus, não busca aprender da palavra de Deus, né? Ouve ensinamentos distorcidos, porque hoje eu sei que existem pessoas sérias, e existe mesmo, mas existem muitas pessoas influenciadoras que não têm um mínimo de comunhão com Deus ou conhecimento da palavra de Deus, e muitos cristãos vão atrás, né? Seguem, né? mas aquele ali tem 1 milhão de seguidores. Preste atenção, o diabo também tem. Uhum. Não quero, vamos dizer assim, generalizar a situação, mas é algo que precisa de muito filtro. Veja a vida da pessoa, se tem realmente um compromisso com Deus, aliança com Deus, né? Um princípio diante de Deus. Olha bem, eu separei alguma coisa aqui bastante interessante, não dá tempo de falar tudo, mas vamos lá. A palavra de Deus, falando do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: quantas vezes nós perdemos entes queridos, pessoas que amamos e que servem ao Senhor, e a Bíblia diz assim que é dolorosa ao Senhor a morte dos seus santos. Pessoas que que partem para a eternidade. Olha bem, diz aqui no capítulo 4, versículo 13, da carta aos Tessalonicenses, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa tremenda, hein? Deus os tornará a trazer com ele. Com ele quem? Com Jesus. Olha que coisa tremenda, né? Diz aqui: dizemos, pois, pela palavra do Senhor, não é uma palavra qualquer, é a palavra do Senhor, Paulo dizendo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com ele, nas nuvens, né? Deixa eu voltar aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com ele, nas nuvens, seremos arrebatados. E ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados. Eu gostaria aqui de mostrar uma coisa bem simples. Olha, vou colocar a mão para as pessoas poderem compreender. Deixa eu me localizar aqui, que eu não sou muito bom nesse negócio de câmera, mas vamos lá. Olhe bem, eu lembro-me de algo muito interessante, uma figura que foi feita. Pegaram ferrolho de ferro, aquele pedacinhos de ferro, e colocaram sobre uma tábua, e pegaram também a serragem de madeira e colocaram também. E aí queriam fazer ali uma analogia para mostrar
como seria o arrebatamento da igreja. Pegaram um grande ímã e passaram por sobre aquela madeira, aquela mesa que estava com o ferrolho e a serragem. E conforme foi passando aquele ímã, a serragem ficou, o ferrolho subiu. Nós seremos atraídos pelo poder de Cristo. Como diz aqui, que vai ouvir-se o alarido e a trombeta, os salvos, eu particularmente, segundo o texto da palavra, eu creio que os salvos ouvirão o soar da trombeta, e ó, subirão. E a Bíblia diz, aqui, colaborando com esse texto, lá no capítulo 15, 51, da primeira carta aos Coríntios, vamos dar uma olhadinha, a primeira carta aos Coríntios, é tanto assunto, gente, aos senhores que estão aí, as irmãs, as pessoas que estão assistindo, espero não ser enfadonho, mas para terem uma ideia, a gente estuda, essa matéria ela é estudada por meses a fio. É impossível trazer um assunto desse com 1h e 10 minutos. É praticamente impossível, é apenas um pouquinho só, tá? Então, vamos lá, capítulo 15, versículo 51. O apóstolo Paulo fala sobre o mistério acerca do arrebatamento da igreja e a transformação do corpo do cristão. Vamos lá. Eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, ó, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vamos lá, os mortos recebem um corpo ressuscitado imediatamente, né? E nós que estamos vivos já subimos junto com eles. Somos transformados. Os mortos sobem ao nível dos vivos e já vão subindo junto para o arrebatamento. Eles com um corpo ressuscitado e glorioso e nós com um corpo transformado e glorioso. Ok? Vamos lá. Diz ali o texto que diz, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, lembra que eu falei lá no comecinho que nós fomos justificados, nós fomos perdoados e nós fomos salvos? E agora nós somos glorificados. Com o arrebatamento da igreja, seremos plenamente salvos, plenamente justificados, plenamente santificados e seremos o quê? Glorificados. Ou seja, receberemos um corpo glorioso. Tá? Eu vou citar alguns versículos para vocês. Ali diz, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu, né? Lá em Isaías 25:8 vai dizer, né, sobre todos os benefícios da cruz que são aplicados na nossa vida. E é interessante o seguinte, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê, morte, a tua força? Uma vez eu falei em uma aula da ETAD, eu perguntei aos irmãos, falei, sabe por que Cristo ressuscitou? Sabe por que a morte não pode detê-lo? Porque a força da morte é o pecado. E ele não tinha pecado. A morte não podia retê-lo. Só para nós encerrarmos, onde está a morte, o teu arguilhão? Né? Onde está o inferno, a tua força? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo dá um incentivo, porque era muita luta, muitas dificuldades, muita perseguição. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que coisa extraordinária. Vamos aqui apenas para fechar, Silvana, sobre um corpo glorioso. Tá? Apocalipse 22 vai dizer assim, eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo, tá? Também vai dizer, lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, essa passagem é muito linda, porque diz assim, ó, João diz dessa forma, eu não estou com o texto aberto, eu vou apenas citar. Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Que corpo glorioso e maravilhoso é o que o Senhor tem reservado para os seus. Essa transformação, essa salvação, ela não é apenas espiritual, ela trata de todas as áreas do ser humano, desde as suas mais falíveis e fracas, sendo transformadas pela presença sobrenatural de Cristo em nossas vidas, nos tornando novas criaturas e nos fazendo uma pessoa que tem em nós, né, o selo de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz no caminho da verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Que palavra gloriosa. Nosso Deus é lindo. Eu posso deixar aqui uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo? Por favor, eu até tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, uma seguidora. Se eu puder fazer essa pergunta, se eu tiver um tempinho para responder. Se eu puder responder, na verdade, se eu tiver resposta. Eliseu, Oliveira. Por Sim. que Jesus é comparado ao cordeiro em se tratando do sacrifício? Por que não outro animal? Sim. Aí nós entraríamos nos rituais de sacrifício do Antigo Testamento, né? Porque se separava um cordeiro sem defeito, sem mácula, não podia ter nenhum defeito, tá? 2 motivos, porque o cordeiro, ele não tem uma característica de rebeldia, né? Se você for pegar um bode, ele te bate a cabeça, ele te dá chutes e assim por diante. Mas o cordeiro, por isso que a palavra de Deus, tanto o cordeiro como a ovelha, que são dentro do mesmo, da mesma situação, né, do mesmo gênero ali, então o que acontece? Lá em Isaías diz assim, e como ovelha muda, quer dizer, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele não revida. Fala de um sacrifício perfeito. Abrindo aqui uma pequena comparação para isso, no Antigo Testamento, os sacerdotes, quando faziam o sacrifício, pegavam um pouquinho do sangue e levavam lá no Santo dos Santos. Uma outra oportunidade, vamos poder falar um pouquinho sobre isso, até a gente ia tratar um pouco sobre isso antes, convidado, né? Já vai ficar para a próxima. Tá bom? Mas o sumo sacerdote pegava um pouco do sangue, levava lá dentro e colocava, espargia, jogava um pouquinho daquele sangue sobre a arca do Senhor. A tampa da arca era chamada de propiciatório, era feita de ouro batido, né? E tinha ali 2 querubins, um voltado para o outro, onde se manifestava a Shekhinah de Deus. Bom, esse sangue apresentado de um cordeiro, porque era sacrifício substituto. O cordeiro era morto por causa do povo. Não era ali, naquele instante, o cordeiro, aquele sangue, ele não pagava a dívida. Era como se trocasse uma nota promissória, adiando a dívida para o ano que vem, e para o ano que vem, e a dívida sempre estava ali. Então, era como se trocasse ano após ano, fosse trocada aquela nota promissória de dívida. Mas, quando João Batista está batizando no Rio Jordão, João Batista, ele tem muitas pessoas ali, e de repente, para ele poder identificar, Deus havia dado alguns sinais a ele. Ele tem uma visão, ele não vê um homem caminhando na direção dele, ele vê um cordeiro, um cordeirinho sem defeito, caminhando na direção de João Batista. E aí ele, tendo essa visão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não encobre, não adia a dívida, não, ele resolve o problema. Ele tira a dívida. Ele tira a dívida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda.
né? Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o substituto, é aquele que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, nós já citamos essa passagem, mas ali diz que ele é um cordeiro que foi morto, mas estava vivo para sempre. E era o único que podia pegar o livro e desatar os selos. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Ok? Nossa. Então, Bispo, ao nosso amigo aí que fez a pergunta, Eliseu, que Deus abençoe a vida dele de uma forma muito especial, uma pergunta muito linda, né? Espero ter respondido a contento. Vamos ter outras oportunidades para tratar sobre isso. Ok? Bispo, Oi. Bispo, o pessoal está interagindo bastante. Nós temos aqui Moçambique, Uruguai conosco aqui, missionário do Uruguai, missionária do Uruguai, missionário de Moçambique. E bênção demais. Bispo, para terminar, Sim. Esse assunto tão... Nossa, a gente poderia passar a noite toda falando de Apocalipse, de volta de Jesus, que é maravilhoso, né? Nós amamos esse assunto. E todas as vezes que eu trago esse assunto, há muita... É um assunto que chama muito as pessoas. Ao mesmo tempo, coloca muitas pessoas fogem de Apocalipse porque tem medo. Então, a palavra que o Senhor deixa para essas pessoas que têm medo do livro da revelação, que foi escrito por Jesus, né? Qual a palavra que o Senhor tem para essas pessoas? Olha, prestem muita atenção. A palavra Apocalipse significa revelado ou revelação. Se está revelado, não está oculto. Se buscarem entendimento, o Senhor vai esclarecer e vai mostrar. Tá? Não está oculto, está revelado. O Senhor revelou. Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos. As ocultas ao Senhor pertencem. E esse está revelado. Basta a pessoa ter um pouquinho de interesse, querer aprender da palavra de Deus, o Espírito Santo vai abrir o entendimento. Né? A Bíblia é o único livro que nós temos o autor do nosso lado para nos direcionar e nos ajudar nas nossas dúvidas e dificuldades. Né? Claro que sempre tendo alguém mais experiente do lado vai facilitar para aprendermos da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um carinho especial para os nossos missionários, né, em Moçambique, Uruguai, pessoal da Argentina e todo mundo, né, que vão acabar vendo essa ministração. Que Deus os abençoe, que o ministério de vocês seja rico, seja profuso, que o Senhor Deus faça-os transbordar de uma forma extraordinária. Não tenham medo da questão do arrebatamento, apenas sirvam ao Senhor de todo o coração. Eu quero apenas, com 2 minutos, contar uma parábola a você que ainda talvez não entregou a sua vida a Jesus, ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Olha, Jesus, breve ele virá para buscar a sua igreja, muito breve. E se ele não vier, nós iremos. Né? Se demorar além da nossa expectativa de vida, nós iremos ao encontro dele. Esteja firme na presença do Senhor. Não se afaste de Deus. As lutas, elas não destroem o cristão. Revela quem tem compromisso com Deus e quem não tem. Busque ao Senhor no dia da angústia, ele vai te ouvir e vai te abençoar. Permita-me contar uma parábola bem rápida aqui. Olha bem, conta-se que na região do Oriente havia um código muito importante que é chamado de Pastuali. Esse código ele é antigo, ele é do tempo ainda de Ló. Né? Dizia que se alguém fosse recebido dentro da sua casa, essa pessoa que o recebia se tornava responsável pelo hóspede, por aquela pessoa que era recebida. Então, contando, lá tem a história do Ló e os anjos que ele recebe, e ele não permite que ninguém toque nos anjos. Né? Mas vamos aqui para a parábola. Chegou-se um rapaz todo machucado e ferido à casa do ancião de um certo vilarejo e pediu para ele comida e um pouco de guarida. E aquele ancião, vendo aquele rapaz machucado, ferido, falou, não, pode entrar na minha casa. E pediu aos seus empregados que preparassem ali um banho, uma sandália, uma roupa, e curassem as feridas, porque ele estava muito machucado, muito espancado, ferido. E
Aí, passado mais ou menos uma meia hora, uma multidão chegou à porta daquele ancião e começou a gritar: entrega-nos o homem que está dentro da sua casa. Aquele ancião saiu à porta e disse: não posso entregá-lo a vocês. Ele está debaixo do meu teto. Ele é minha responsabilidade. Então alguém gritou lá no meio da multidão: mas ele matou um homem. Aquele ancião abaixou a cabeça, ainda entristecido com a situação, levantou a cabeça e disse: olha, mesmo assim eu não posso entregá-lo a vocês. Ele está debaixo do meu teto. É minha responsabilidade. Então alguém grita bem alto no meio daquela multidão: mas ele matou o seu filho. Aquele ancião abaixa a cabeça, as lágrimas lhe caem. Ele olha para dentro, para aquele rapaz que está debaixo do seu teto, e diz para a multidão então ele ficará no lugar do meu filho. Sabem de quem estou falando? Nós matamos o Filho de Deus. E chegamos na casa do Senhor cheio de pecados e tudo mais. Nós, como seres humanos, matamos o Filho de Deus. Chegamos na igreja, chegamos na casa do Senhor, todo arrebentado e ferido. E Ele nos traz para dentro. E diz: agora você é meu, eu te achei. Você é minha responsabilidade. Se você afastou-se dos caminhos do Senhor, não tem lugar mais seguro do que debaixo das mãos do Senhor. Volte correndo. Se você ainda não aceitou a Cristo, aceite Jesus Cristo como Salvador. Aceite-o. O Pai querido está de braços abertos para você. Ah, mas eu cometi tantos erros. Todos nós cometemos. E Ele continua com as mãos estendidas para que você seja salvo. Fica aqui a nossa gratidão a Silvana, a todo o pessoal aí, quase 1h30, né? Acompanhando, que Deus os abençoe ricamente, né? Na quarta-feira, permite eu falar aqui que na quarta-feira, nós aqui na rua Francisco Rafael, 156, no centro de São José dos Campos, eu vou estar ministrando sobre a vinda do Senhor Jesus e parte, né, sobre também o livro do Apocalipse. Eu quero convidar você que tem interesse em aprender um pouquinho mais, venha, será uma alegria te receber em nome do Senhor Jesus. Silvana, fica aqui a minha gratidão, amém. Que Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço, bispo. Eu sei que a sua agenda é lotada, o bispo também é advogado, né? Então, eu sei que a sua agenda é cheia, eu me sinto honrada, né? Muito obrigada, foi uma aula. Estou, assim, muito feliz, né? Foi muito bom, muito edificante. Tenho certeza que vai edificar todos que ouvirem e que ouvirão depois. Muito obrigada. Vou pedir para o senhor fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa live. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus. A você que não entregou a sua vida a Cristo, ore comigo, diga: Senhor, eu te quero como meu Salvador. Procure a igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que prega a palavra de Deus. Procure um pastor, busque orientação. E eu sei que Deus vai te abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, teu amado Filho, chegamos diante da tua doce e maravilhosa presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Silvana, toda a sua família. Quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando. Que o Senhor os abençoe. Eu sei que há pessoas, ó Deus, talvez desesperadas, sofrendo, passando por momentos difíceis. Eu quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos agora. Se houver alguém enfermo que está acompanhando essa live, que seja curada em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção, a tua graça alcance os lares. Talvez, ó Pai querido, alguém com lar ferido, machucado, desfeito, mas que o Senhor hoje possa trazer restauração, cura, transformação e bênção para estas vidas. Meu Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo, por essa rica oportunidade. E te adoro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória amém, a Deus. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada a toda a nossa audiência, a todos que estiveram aqui. Vou deixar gravado, vou fazer as edições, viu, Bispo? Vou usar bastante a sua imagem durante essa semana para a gente propagar essa palavra, para ir para mais e mais pessoas, porque esse é o objetivo do canal Tefilá.
Muito obrigada. A Cássia está mandando aqui, glória a Deus, várias pessoas comentando nos outros canais, aqui no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela audiência. E, Bispo, muito obrigada. Gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, e que até que o Senhor venha, né? Estejamos firmes e abundantes aí na obra do Senhor. Amém? Amém. Que estejam preparados para a vinda do Senhor. Deus os abençoe. Amém, amém. Muito obrigada. Boa noite a todos. Amém.